Por que fazemos o que fazemos? Por que vivemos como vivemos, sabendo que nós estamos vivendo de forma contrária ao que deveríamos viver? Essas são perguntas que no coração do homem, constantemente nós estamos ali lutando contra isso. E é exatamente isso que eu quero abordar no vídeo de hoje, como que nós podemos mudar essa realidade. Meu nome é Eliezer Souza, eu fico muito feliz com a sua audiência, e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço a gentileza que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo se você gostar, e deixa também o seu like, aqui vai ser muito bom a gente compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Como eu já disse nos vídeos anteriores, semanalmente eu tenho compartilhado aqui o resumo do capítulo do livro do Silêncio de Adão, que nós estamos estudando já há algumas semanas, e toda semana eu venho aqui e posto um vídeo fazendo o resumo. E na semana passada a gente compartilhou o capítulo 6, que fala um chamado a ser lembrado. Nós fomos chamados para lembrar de fatos, das promessas de Deus, dos fatos que Deus realizou, daquilo que Deus fez, e constantemente nós precisamos ser lembrados a respeito disso. Então é um chamado, e nós, os homens, devemos nos lembrar disso. Eu quero ler rapidamente aqui um texto de Deuteronômio. Olha só o que diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos teus filhos. Nós fomos chamados para lembrar, para nos lembrar dos feitos de Deus, das coisas de Deus, daquilo que Deus fez. E é por isso que Deus, nas Escrituras, além desse texto, é muito comum você encontrar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que libertou o povo do Egito com mão forte. Esse é o Deus, e Ele quer que nós nos lembremos disso. E por que nós fazemos o que fazemos? Porque muitas vezes nos esquecemos do que Deus disse para nós fazermos. Por que a gente faz o que faz, sabendo inclusive que está errado? Porque nós nos distanciamos dos desígnios de Deus. E agora nós precisamos lembrar, e não é uma lembrança intelectual, uma questão de memória simplesmente, não. É um comprometimento, é a confiança, é a certeza de que esse Deus não mudou. Então, se Ele fez o que fez no passado, Ele faz no presente, e Ele vai fazer no futuro. E eu e você precisamos estar o tempo todo lembrando disso, voltando para os desígnios de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, e além disso, comunicando isso para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E a gente debateu nesse capítulo um chamado a ser lembrado, que é contando histórias, mas não é contando qualquer história, é contando a história de Deus, é contando a história da palavra de Deus, é contando a história de que Deus quer resgatar o homem, é contando a história da reconciliação, é contando a história da salvação, é contando a história de Jesus Cristo. Enquanto os homens não se voltarem para essa realidade da sua condição, não sabe por que faz o que faz, se o homem não voltar a encarar a sua realidade, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, sabendo que o que eu estou fazendo não é o que eu devo fazer? Se não voltar para a realidade da vida que Deus criou, não vai conseguir. É isso que é o grande desafio. E quando a gente fala sobre contar histórias, então, nós estamos lembrando dos feitos do Senhor. E isso combate o quê? Combate a vida que nós vivemos baseado em quê? Nos sentimentos, baseado nas circunstâncias, baseados em ocasiões, baseado na dor, baseado no sofrimento. E não baseado nas promessas de Deus, e não baseado naquilo que Deus disse que é para a gente fazer. E isso faz uma diferença
crucial na vida de todo homem. É você entender quem você é, a imagem e semelhança de Deus, entender para o que Deus te criou, para a glória dele, e entender que eu e você precisamos avançar diante do caos, precisamos avançar diante da escuridão. Para quê? Para falar, para trazer a beleza de volta, para trazer a ordem de volta, para trazer os relacionamentos de volta. Esse é o nosso papel e nós precisamos lembrar disso. É o tempo todo, nós precisamos nos lembrar disso. Homem, o que você está fazendo, rapaz? Por que você não pega os feitos de Deus? Por que você não relembra isso? Por que você não tem um momento em família para você lembrar das histórias? Pai, você que tem filhos pequenos, esse é o momento, é a oportunidade que você tem de contar a eles, de lembrá-los a respeito do que Deus fez. Isso vai ser bom para você também. E a gente debateu isso e foi muito interessante. Nós também lemos mais um texto que foi do Salmo 44. Olha o que diz. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecesses a eles, oprimiste os povos e os pais deste largueza, aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi pelo o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o teu fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Você está percebendo? O mundo está fazendo com que, colocando você como centro de todas as coisas, e a palavra de Deus quer colocar Deus como centro de todas as coisas. E você precisa entender isso. A nossa história ela é importante, a nossa história tem valor. Jesus morreu por nós, mas é a história de Deus que está sendo contada e nós vamos apenas fazer parte da história de Deus. Então vamos relembrar o que nós já sabemos da história de Deus. Vamos trazer à memória, vamos compartilhar isso com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos amigos, com as nossas famílias, na igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos. Então foi muito poderosa assim, esse capítulo 6 do livro O Silêncio de Adão, de Larry Crabb, uma coisa poderosa. E eu e você somos homens que precisamos crer nisso. Eu quero ler um parágrafo que eu encerrei o estudo com esse parágrafo. Algo mais é necessário, uma mudança de coração. É algo de dentro para fora, tá? É como se você fosse assim, implodir, né? Quando você começa a resgatar a história de Deus, quando você começa a resgatar o que Deus fez, quando você começa a resgatar todos os fatos de Deus e as promessas de Deus, de dentro para fora vai haver uma mudança no meu coração e no seu coração. A menos que os homens enfrentem honestamente seu obstinado deleite em se esquecer e sua dedicação às paixões mais fortes do que seu desejo por Deus, jamais ocorrerá uma mudança duradoura. E é aqui então que é a virada de chave. O que você deseja mais? Você deseja mais viver a sua vida ou você deseja mais viver a vida de Deus? Esse é um dilema. Você está decidindo todos os dias. Então está na hora de você decidir por Jesus. Está na hora de você decidir por uma vida que verdadeiramente valha a pena. E aí eu trago um exercício que eu sugeri a um dos homens uma vez. Eu falei assim, olha, quando você for dormir, pega a sua Bíblia, coloca do lado da cama, no chão, coloca sobre algo assim que possa protegê-la. E quando você acordar de manhã, você vai ter que responder a seguinte pergunta: eu vou pisar nela e viver a vida do meu jeito, ou eu vou abri-la e contar as histórias de Deus e rever as histórias de Deus e lembrar das histórias de Deus para viver o dia, nesse dia para viver a vida de Deus. É uma decisão. Eu e você tomamos todos os dias. Que você possa tomar a decisão de lembrar
porque lembrar dos feitos de Deus é um chamado que eu e você temos. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para a plataforma entender que o vídeo é relevante e que a gente pode compartilhar e ela vai apresentar esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.